irmãos, eu estou muito tensa, que eu faço faculdade, né? E aí eu não vi os outros pregadores trazer a palavra. E ao mesmo tempo eu falei assim, Senhor, e se eu repetir tudo que já foi falado? Eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Então vamos lá, irmãos. Amós, capítulo 4, versículo 12, parte B, que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, e aí eu comecei a meditar um pouquinho. Não fique assustado, tá, gente? Eu escrevo muito. Não vou falar tudo que eu escrevi, com certeza. Eu gostaria de contextualizar, irmãos, um pouquinho, né? Quem foi Amós? E aí eu comecei a pesquisar, né? Da onde que o Senhor tirou, qual foi o chamado de Amós. E Amós significa, o nome dele significa carregador de fardos. E eu fiquei pensando, e quem quer carregar fardos? A gente não quer carregar nem os nossos próprios fardos, que dirá os fardos de outra pessoa. E aí a gente vê que Amós foi um profeta levantado para falar sobre o juízo divino. Eu falei, pô, acabou aí. A pessoa que tem o nome que traduzido significa carregador de fardos. E foi chamado com um tema para falar sobre o juízo divino. Irmãos, é um chato. Porque hoje em dia nós somos assim. Se alguém se levanta para falar que você está errado, que não é para esse caminho, que você vai se dar mal, que você precisa rever, você diz que ele é o que na sua vida? Ah, não sabe de nada. Não entende os meus objetivos, não entende aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que está certo. Irmãos, e esse que é o problema da nossa vida. Você achar alguma coisa sem pedir a direção do Senhor Jesus. Que muitas das vezes nós achamos muitas coisas, mas não está diante da vontade soberana do Senhor Jesus. E aí eu fui estudar um pouquinho quem era Amós, quem era esse profeta. E ele era um homem simples, de origem rural. E diz lá em Amós 1, ele foi pastor de ovelhas, boiadeiros e colhedor de sicômoros, que é um tipo de figo. Então a gente vê, irmãos, que ele já tinha a vida dele. Ele não era profeta, ele não estudou, mas o Senhor o chamou. Porque às vezes na obra do Senhor a gente acha que você precisa ter formação acadêmica, que você precisa ter faculdade, que você precisa ter estudo. Mas, irmãos, o Senhor capacita aquele que ele escolhe. Amós, ele tinha a profissão dele, ele era um homem do campo, ele estava lá. Mas o Senhor o chamou. E mediante o chamado, o Senhor o capacitou, porque ele se colocou na posição. E aí vem de encontro com aquilo que a Risoneide falou ontem aqui no culto. O que você precisa perder para você começar a entrar nos propósitos do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus, ele fala, ele te alerta e você continua no erro. E é isso que nós vemos aqui em Amós 4. O povo ia errando, o Senhor ia pesando a mão e o povo não mudava. Não havia transformação de vida. Irmãos, a gente está dando cabeçada e o Senhor está te admoestando, o Senhor está falando e você acha que está tudo bem, você acha que está tudo certo. E aí mais lá na frente, Amós 7,14, ele fala: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Ou seja, ele diz, ele é humilde. Ele se coloca mediante a dependência do Senhor Jesus. Eu não sou nada, eu não sei nada, Deus é na minha vida. Então, irmãos, se o Senhor te deu algo para fazer, não comece a procurar o que você não sabe. Mediante aquilo que o Senhor te deu, vai e faça. Porque o Senhor vai honrar a tua fé, o Senhor vai te capacitar. Aí a gente está num lugar, o Senhor manda a gente falar alguma coisa e você fala: ai, mas eu não vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Irmãos, faça. Porque o Senhor, ele sabe o que ele está te colocando. Deixa o Senhor escolher por você. Porque o Senhor escolhe melhor, porque o Senhor vê melhor. Na sexta-feira, eu sou professora, e na sexta-feira as pessoas estavam me mandando mensagem, né? Me parabenizando pelo dia do professor. E eu comecei a pensar, a refletir sobre a escolha da minha profissão. Irmãos, não fui eu que escolhi, foi o Senhor. Desde pequeno eu falava que eu queria ser psicóloga, que eu queria fazer psicologia. E eu sempre pensei nisso na minha vida. Os 2 vestibulares que eu prestei foi para psicologia. E eu não passei. E aí no 3º vestibular que eu prestei, que foi uma vizinha que falou: vai abrir uma faculdade estadual lá em Campo Grande, sabe? Por que você não faz? Irmãos, nunca passou pela minha cabeça ser professora. Nunca pensei nisso.
Mas o Senhor, Ele te direciona, Ele te posiciona naquele lugar. Se você está com teus ouvidos atentos, você vai colher fruto daquela decisão que o Senhor escolheu para você. Aleluia. E hoje em dia eu fico olhando para trás e eu vejo onde o Senhor me colocou. Tudo que eu fiz, ainda bem que eu não fiz naquela época a psicologia. Hoje em dia eu estou fazendo. Aleluia. Aquele desejo do meu coração lá de trás. Mas porque o Senhor tinha um chamado. Aleluia. Porque talvez, irmãos, se eu tivesse escolhido a psicologia lá atrás, eu não teria o emprego público que eu tenho hoje, eu não teria o salário que eu tenho hoje, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Mas eu decidi, eu deixei o Senhor escolher por mim. Aleluia. E Amós, ele podia ter falado: Senhor, eu não tenho por que pregar, eu não sou profeta, eu não estudei para isso. Deixa outro, coloca outro. Mas ele se colocou à disposição, irmãos. E quando você faz para o Senhor Jesus, Ele faz por você também. Você precisa entender isso, que é uma via de mão dupla. Quando já foi falado aqui, quando você prioriza a obra do Senhor, quando você faz aquilo que o Senhor colocou no seu coração para Ele, o Senhor, Ele te recompensa. E Ele te recompensa grandemente. E a gente vê mais adiante aqui, no versículo 1 diz, de Amós 4: ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria. E eu fui procurar o que seriam as vacas de Baçã. Irmãos, eles estavam falando das mulheres israelitas. Vai você, profeta, hoje chamar alguma mulher de vaca para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Porque ele estava criticando, irmãos, aquelas mulheres que estavam usando o dinheiro, irmãos, através de humilhação da vida dos outros, pisando. Elas enriqueciam, as famílias enriqueciam através do sofrimento de outros. E a gente vê, irmãos, que muitas das vezes no nosso emprego, onde a gente está, muitas das vezes nós somos explorados mediante ao nosso trabalho e não há reconhecimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, Ele reconhece quando você trabalha para Ele. Pode o homem não reconhecer, como a gente ouviu falar aqui, sobre filhos que não reconhecem os esforços dos pais. E eu vou te dizer uma coisa: se você é um filho obediente, que reconhece o esforço do teu pai e da tua mãe, a tua recompensa é grande. Irmãos, eu sou prova viva disso. Aleluia, glória a Deus. Como o Senhor já me abençoou pela minha obediência aos meus pais. Então seja obediente ao seu pai e à sua mãe. E ele ainda fala assim: Amós ele não estava condenando a prosperidade, mas sim a opressão. Irmãos, porque aquelas mulheres, aquele povo ali, eles estavam oprimindo os pobres e lucrando através daquela opressão. E quantas das vezes nós entramos ali subindo, oprimidos? Irmão, não permita que a opressão venha entrar no seu coração. O segredo é oração. Ore, peça ao Senhor Jesus para tirar isso do seu coração. Irmãos, porque Ele precisa apenas de uma brecha para plantar aquilo na sua alma, no seu espírito. E mediante quando você dá, que você não está alicerçado no Senhor, o estrago é feito. Quantas pessoas nós vemos, irmãos, que têm condição financeira, que têm status e tudo mais, e são pessoas oprimidas, porque falta o amor do Senhor Jesus. E esse amor que habita em mim e você. Então fale dele, transborde o amor de Jesus. E no versículo 3 diz assim: e saireis pelas brechas, uma após a outra, e vos lançareis para Hermon. Irmãos, brechas, quando ele fala aqui o profeta Amós, simboliza a quebra da família, a quebra da cidade, a cidade em ruínas devido ao pecado do povo naquela época. E aí a gente volta: o que eu e você precisamos perder? O que precisa estar em ruína para você se consertar perante o Senhor Jesus? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente só aprende depois que a gente quebra a cara. Parece que o pastor estava lá em casa, ela falando justamente isso hoje com a minha mãe. A gente vê situações acontecendo e você quer ajudar, você quer colocar a sua mão, mas, irmãos, a pessoa precisa crescer, a pessoa precisa amadurecer. E, infelizmente, nós não temos sabedoria o suficiente para amadurecer com a prova do outro. A gente precisa passar pela prova para aprender. E aí a gente vê muitas das vezes nas famílias aquelas maldições hereditárias. Porque o pai e a mãe fizeram um monte de coisa errada, os filhos, ao invés de ver aquilo, o que pai passou, o que mãe passou e fazer diferente, não, reproduz. Então, irmãos, repreenda isso da sua vida. Para de reproduzir coisas que não dão fruto, coisa que não vai te edificar.
versículo Amós 4, versículo 5 diz assim: ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado e apregoais sacrifícios voluntários. Ou seja, irmãos, aquele povo, eles estavam adorando a outros deuses, engrandecendo aquilo que não era o Senhor Jesus. Ou seja, eles faziam tantos apelos para tantas coisas, mas não faziam para o nosso Deus. E eu e você, nós não somos diferentes. Você vai na vizinha, você vai no amigo, você vai aqui, e começa a falar da sua vida, dos seus problemas. Mas você é incapaz de trancar a porta do seu quarto, ajoelhar e orar. E apresentar as suas demandas para o Senhor Jesus. Fala assim: Senhor, olha, tá aqui. Eu não sei como fazer, eu não sei como resolver, mas o Senhor sabe. Então me ajuda, me direciona. Muitas das vezes, irmãos, a gente quebra a nossa cara, a gente cai, a gente colhe certas coisas porque a gente não convida o Senhor Jesus para estar mediante os nossos projetos. E aí a gente acaba pagando um preço muito grande. E o Senhor, Ele nos ama tanto que, apesar da nossa desobediência, no momento que você convida, Ele entra. Mas aí é necessário você passar pelo processo, porque já foi iniciado. Então, irmãos, começa a ser inteligente. Começa a apresentar ao Senhor o que você precisa, o que você necessita e aguardar a resposta. Porque o nosso coração é ansioso. A gente apresenta hoje e a gente quer a solução daquilo para hoje. E o hoje de Deus às vezes não é o que Ele quer para você. Precisa esperar mais um pouco. Irmãos, quanto tempo eu esperei? Eu comecei a fazer faculdade em 2006. Eu iniciei agora a psicologia em 2020. Olha quanto tempo demorou para eu realizar aquele desejo do meu coração. Mas, irmãos, não significa que a espera, que ele não vai se concretizar. Agora, o que você não pode é desistir. É você parar. É você limitar o nosso Deus e achar que Ele não pode agir, realizar o desejo do seu coração. Espera paciente. E aí, irmãos, o que acontece? No versículo 6 ao versículo 11, Amós vem descrevendo 5 calamidades que aconteceu com o povo por não estar mediante a vontade do Senhor Jesus. Irmãos, não espera o vento soprar. Não espera o deserto chegar para você se posicionar naquilo que o Senhor te chamou. Porque às vezes, irmãos, o que acontece nas nossas vidas é a gente se colocar como pobre coitado diante de uma situação. Aí você fala: mas eu não vou conseguir. Eu não sei. Fulano faz tão melhor, deixa fulano ir. Não seja o protagonista da sua história. Toma posse daquilo que o Senhor te deu, escolheu para você. Sai de trás dos bastidores. Brilha, porque o Espírito Santo habita em mim e você. E Ele não te chamou para você ficar sentado de cabeça baixa, não. Ele te chamou para você brilhar. Então brilha, deixa o Senhor te usar. Se permita sentir a presença do nosso Deus. Irmãos, e a primeira calamidade está lá no versículo 6, que foi a calamidade da fome. Irmãos, mas eu não quero trazer essas calamidades para os bens materiais, não. Eu quero trazer para a nossa vida espiritual. E essa fome aqui, que causou lá no povo de Israel, eu venho trazer a fome da palavra de Deus. Nós estamos sedentos de ouvir a palavra do Senhor, mas você não vem buscar a palavra do Senhor, você busca outras coisas. E aí você não alimenta a sua alma, você não alimenta o seu espírito. Com o que você tem alimentado o seu espírito? Com a fome, o desejo da palavra do Senhor, das coisas do Senhor, ou com as coisas lá do mundo? Irmãos, a gente fala aquilo que o nosso coração está cheio. A gente transborda daquilo que a gente se enche. Do que você tem se enchido? Você tem se enchido das coisas do Senhor ou você tem se enchido das coisas do mundo? Porque aquele famoso que não tem nada a ver, mas eu só ouço, não tem problema nenhum. Irmãos, o Senhor quer um povo lavado e remido e diferenciado. Você não pode fazer diferença se você está fazendo tudo igual que todo mundo faz. Então seja a diferença. Se alimente, se sacie da palavra do Senhor, que a gente tem ouvido aqui. Deus, no momento que você começou a subir aquelas escadas, o Senhor tem falado comigo e contigo. Então não saia daqui com fome. Se alimente do maná que o Senhor tem dado para mim e para você. E a segunda calamidade foi a seca, que assolou as terras, que acabou com as plantações. Irmãos, e isso, a seca, eu trago para a nossa vida, é a nossa adoração. Quando a gente está frio,
a gente está apático à sensibilidade do Senhor Jesus. Você senta aqui que nem uma plantinha, morta, seca. Você não cria raiz. Você não cria raiz para se alimentar da terra, daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Irmão, sabe como você corta uma florzinha? No início você olha, que lindo aquele buquê. Mas se você deixar ele lá, ele vai morrer. Porque ele não está se alimentando. Ele não está ali na terra, ele não tem raiz. Então, irmão, seja um crente com raiz. Se aprofunda, desce naquilo que o Senhor Jesus quer falar comigo e contigo. Saia desse plano aqui terreno e entra no plano espiritual que o Senhor quer te alimentar. O Senhor quer cessar a sua fome. O Senhor quer cessar essa sequidão que habita no seu coração. Mas você precisa buscar. Você precisa se entregar. E o que acontece? Que a gente quer receber, mas a gente não quer dar. A gente quer que o Senhor faz como se Ele fosse o nosso empregado. Irmãos, o Senhor não é o nosso empregado. Ele vai fazer se Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando que Ele quiser e se você merecer. Porque o Senhor Jesus, Ele é justo. O Senhor Jesus, Ele é justo. Então, irmão, se aproveita disso, da justiça do nosso Deus, e faça a sua parte. E a outra calamidade que está lá no versículo 9 é a praga na lavoura e nos gafanhotos. E eu trago essa praga, irmãos, hoje como se fosse a tecnologia. A tecnologia tem tirado o nosso tempo, tem nos afastado das coisas do Senhor Jesus. Isso é uma praga. O gafanhoto é o celular, é as redes sociais, é o Instagram, é o Facebook. Não que você não possa. Às vezes quando eu rio, eu entro no Instagram só para rir das baboseiras que eu vejo lá. Você pode, mas isso não pode te dominar. Isso não pode ser maior do que o seu tempo para o Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele é sábio. Ele fez um dia de 24 horas. E 24 horas é o suficiente para mim e para você trabalhar, descansar, conversar, brincar, fazer o que tiver que fazer. Então administre. Aprenda a administrar o seu tempo da forma correta. Não deixa essa praga do celular, do joguinho, da televisão tirar a sua bênção. Tirar a sua paz de dentro da sua casa, do seu lar. Hoje em dia tem famílias que não conversam mais. Você vai no restaurante e você vê isso, é todo mundo com celular. Às vezes você está no cinema, você paga, o cinema hoje está caro, R$50. Você vai no cinema, tem alguém com a luzinha que você vê lá de cima que a pessoa está conferindo lá o WhatsApp, que ilumina. A pessoa não consegue, está no cinema e está com o celular o tempo todo na mão. Irmãos, deixa isso um pouquinho de lado. Se você morrer hoje, o teu iPhone 12, 13, 14, 15, os primos vão brigar para quem vai ficar com o teu iPhone. Deixa isso para lá. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Aprenda a priorizar o seu tempo, o seu momento. Não deixa que isso entre no seu lar, na sua família. Limite o tempo dos teus filhos, de usar, de ver, de mexer. Aprenda, irmão, sabe por quê? O que a gente faz hoje, a gente vai colher lá atrás. O pastor falando de filhos, eu estava falando isso justamente com a minha mãe. A gente erra com um, erra com o outro, e a gente parece que nunca aprende. Irmãos, repreenda isso. Muda de tática. Fala assim: Senhor, me ajuda. Nem que for preciso para endurecer meu coração, endurece. Para eu aprender a ajudar. Porque, irmãos, você não está ajudando, você está atrapalhando. Porque as pessoas precisam amadurecer. Aí você vê muitas das vezes homens de 40, 35, 50 anos que não são maduros. Porque tem o tempo todo papai e mamãe para resolver tudo. E o dia que papai e mamãe morrer, vai dar cabeçada na parede? Vai fazer o que, irmãos? As pessoas têm que aprender a ouvir não. Você tem que lidar com o não. Porque na sua vida você não vai ouvir sim o tempo todo. E a mesma coisa com o nosso Deus. E aí quando você ouvir o não do Senhor Jesus, você vai fazer que nem um católico que pega o santo e vira de cabeça para baixo? Aí você vai pegar a Bíblia, vai virar a Bíblia de cabeça para baixo, vai botar Jesus de castigo porque você ouviu não? Irmão, se o Senhor te deu um não é porque Ele te ama. E Ele quer que você vai morar no céu. E talvez o sim que Ele te dá vai ser a derrota para a tua vida. Irmãos, e hoje em dia eu entendo isso. Porque se lá eu tivesse passado para psicologia, talvez a minha vida não estaria do jeito que está hoje. Pai. Então hoje eu consigo entender, mas porque eu passei um processo. Porque eu recebi o não do Senhor Jesus. Mas hoje em dia eu consigo entender.
Então espera, porque lá na frente você vai entender. E a outra praga que está lá no versículo 10 é a calamidade, que foi a peste e a guerra. E aí, irmãos, eu trago para você a peste e a guerra como as doenças da alma, que está assolando muito de nós. É a depressão, é a ansiedade, é a tristeza, é a angústia. Sabe quando você acorda e você não sabe, você fala assim, meu Deus, eu estou me sentindo mal, eu estou angustiada, eu não sei o que é isso. São as doenças da alma, irmãos. Porque muitas das vezes a gente está aqui, mas a nossa cabeça está lá fora. Aí você quer dormir, você fecha os seus olhos, teu cérebro fica assim trabalhando, e você fica, mas eu tenho que fazer isso, não sei o que eu tenho que fazer isso. Irmãos, a gente está o tempo todo assim. A minha mãe estava até comentando quantas pessoas que a gente conhece assim, próximos, estão infartando, tendo AVC, porque nós não desligamos momento nenhum. Nós vivemos em estado de alerta o tempo inteiro. A gente deita, a gente vai tomar banho, a nossa cabeça não para nem um segundo. Você fica o tempo todo arquitetando o que você vai fazer, o que falta fazer, o que tem que resolver. Você não para. E aí você está aqui na igreja, você está no mesmo vício, você não consegue se desligar. Irmãos, não deixa isso tirar a sua adoração, te desligar você com o Senhor Jesus. Irmãos, eu falo por mim porque eu sou aceleradíssima. Eu começo já a pensar em coisas que eu vou fazer em dezembro e novembro, já estou me programando. Irmãos, e o Senhor me chama hoje, não adianta o meu projeto, não vai ficar tudo por aí. Irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, caixão não tem caixinha. Você não vai poder enfiar nada junto com você, não vai levar nada com você. Então, irmãos, desacelera um pouco, diminui, porque isso só vai trazer ansiedade para o teu coração. E além da enfermidade, assolar ainda diminui a nossa fé. Porque aí começa a entrar as incertezas, a incredulidade. Você começa a pensar assim, mas eu não vou conseguir. Isso não vai dar certo. E aí, irmãos, quando você vê, você já está frio, você já se esfriou. Porque é um processo. E aí você vai passando por tudo isso. Você vai deixando de orar, você vai deixando de buscar, você vai deixando de se conectar com as coisas do Senhor e se liga mais com as coisas do mundo. E aí quando você vê, irmãos, a morte espiritual chega. E é a quinta calamidade que está lá no versículo 11. A destruição da cidade. E aí quando chega a destruição na sua vida. Porque você parou de orar, você parou de ler a palavra, você parou de buscar, você não se alimenta mais das coisas do alto, você se alimenta das coisas terrenas. E aí a destruição chega. E aí, irmãos, aí é um outro processo. Porque assim, para te levantar não tem ninguém, mas para te botar lá embaixo, muitos. As pessoas te apontam, as pessoas te julgam, irmãos, porque nós somos imperfeitos. A gente fala, daqui a pouco a gente está fazendo tudo errado de novo. Nós somos seres humanos. Agora o que não pode, irmãos, é você desistir de tentar. É você desistir de a cada dia ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Porque o que você errou hoje, você vai aprender amanhã, você vai estar errando outras coisas, mas não aquilo que você está errando hoje. E o Senhor, Ele te dá uma oportunidade a toda manhã, quando você levanta, você acorda, de você ser diferente, de você fazer diferente, de você se libertar daquilo que te acorrenta, daquilo que te amarra. Porque, irmãos, o inimigo está aí para perturbar o seu juízo, para tirar a tua paz, para fazer com que você perca a promessa que é o céu. Então nós precisamos ser sóbrios, como a pastora Núbia pregou na quinta-feira. Está o tempo todo vigilante, tapando as brechas e não permitir, irmãos, que o inimigo entre para roubar, tirar os planos do Senhor na minha e na tua vida. E agora lá no versículo da campanha que diz: portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ou seja, irmãos, as consequências dos nossos atos. Uma hora você vai prestar conta daquilo que você tem feito hoje. Uma hora a conta chega. Que nem a pastora estava falando da Sara em relação à alimentação. Se a gente não tem uma boa alimentação hoje, você não vai colher ela hoje. Você vai colher ela lá na frente, daquilo tudo que você comeu, daquilo que você não fez. Irmãos, é a consequência. Então, quando o Senhor fala aqui que nós temos que se preparar para encontrar com o Senhor Jesus, você já está pronto, apto. Eu fui procurar no dicionário
condição adequada de se encontrar com o Senhor Jesus? Ou você está mais ou menos? Porque esse que é o perigo, irmão, do morno, de você estar mais ou menos adequado. Mais ou menos adequado não vai para o céu. Se você está mais ou menos adequado, você vai para outro lugar, que não é o céu. Então a gente precisa estar apto para aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida. E a gente vê, quando ele vem falando de cada calamidade, no final, repete a mesma coisa. Se não vos converterdes a mim, disse o Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa se converter a cada dia, a cada momento do Senhor Jesus. E crer e confiar que Ele é conosco, irmãos. E aí a gente se esquece. Eu passei por uma coisa interessante essa semana. A gente fala tanto de Deus, Deus, Deus. Quando você precisa, aí você esquece que Deus existe. Você acha que o seu problema é maior do que o Senhor. E aí, até no domingo retrasado, eu estava aqui na igreja, na escola bíblica dominical. Aí a professora mandou uma mensagem dizendo que não tinha conseguido abrir a minha prova. Irmão, já gelei na hora. Gelei. Eu falei, meu Deus, como ela não conseguiu abrir. Aí eu tirei um print da prova, mandei pra ela, lindinha, fica tranquila que eu vou corrigir o seu print, tá tudo certo. E aí eu confiei. Falei, tá tudo certo. Irmãos, não confie no homem. E aí eu confiei. Na terça-feira, no feriado, começou o meu celular. A professora está postando as notas. A turma tem 130 e poucos alunos. O meu saiu. Eu falei, meu Deus, como é que o meu não sai? E eu toda hora olhando no aplicativo, e nada. Eu tava na rua, eu falei, deve ser essa coisa da Estácio abençoada. Quando eu chegar em casa, eu vejo pelo computador. Quando eu abro o computador, tá lá, F de falta. Falei, meu Deus, professora psicóloga, maluca, bipolar. Conversou comigo, disse que tava tudo ok. E como que me dá um F? Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a printar, falei, já vou processar. Comecei a printar todas as minhas conversas com ela, irmãos, porque a gente é assim. A gente diz que confia, só que a gente não confia. Aí quando um problema aparece, você quer fazer o forte. Peguei meu telefone, feriado, eu vou ligar. Óbvio que ela não ia me atender, né? Eu ligando. Eu mandando mensagem, nada da atribulada me atender. Porque a gente é assim, irmãos. A gente não crê no nosso Senhor Jesus. A gente desconfia o tempo todo. É só ventar um pouquinho que você fica, meu Deus. E Deus está contigo. E aí aquilo me angustiou, me atribulou meu coração, que acabou minha paz. Eu falei, meu Deus, e agora? E essa matéria que eu faço é lá de Santa Cruz. Eu vou ter que ir lá em Santa Cruz, não sei o que, resolver. Mas na hora eu falei assim, não, Sueli, para. Cadê a sua fé? E eu orei, aí eu mandei mensagem, eu entreguei, falei, hoje é feriado, vou ficar me tribulando no meu coração não. E descansei. Irmãos, mas a gente faz isso toda hora. É só aventar um pouquinho que a gente murmura, que a gente reclama, que a gente acha que as coisas não vão acontecer. Aí quando foi na quarta-feira, né? Ela, você... Aí botou lá a minha nota. E a mãe não me deu explicação não, sabe, irmão? Eu tô esperando a aula amanhã pra eu pedir a explicação. Aí botou lá a minha nota. E eu falei assim, meu Deus, porque, irmãos, as pessoas são assim. Você espera o quê de uma professora psicóloga, né? O mínimo de empatia com o outro. Aí gerou ansiedade no meu coração. Falei, a pessoa que trata de ansiedade gera ansiedade no coração dos outros. Porque, irmão, nós somos assim. A gente espera o que, às vezes, da mulher de Deus? Uma postura diferenciada, mas nós somos imperfeitos. Então, irmãos, não espera do homem. Não que ele não esteja no Senhor, mas às vezes a gente acorda num mau dia. E sei lá o que ela fez, o que ela confundiu. Mas, irmãos, para de julgar. Quando algo acontecer com você, né, que você presenciar, você entrega, você ora, porque justo é o Senhor Jesus. Perfeito, irmão, só tem Ele. E aí a gente aprende aqui com Amós que ele vem falando sobre como o nosso Deus é soberano. E o juízo que é necessário que eu e você estejamos aptos para prestarmos com o Senhor Jesus. É que nem aquela parábola dos talentos. Ele deu um tempo. Ele dá um tempo para todo mundo. Mas um dia ele vai vir. E ele vai prestar contas com aquilo que ele te deu, com aquilo que ele te ofertou. Irmãos, o Senhor, ele dá um talento para cada um. Ele dá para todos nós. O problema é o que você faz com ele. E tem gente que não faz nada. E aí que está o perigo, você não fazer nada. Porque mediante que você não faz nada para o Senhor, você vai ter que prestar conta do Senhor daquilo que você não fez.
E o Senhor vai requerer, porque, irmãos, nós somos coluna na nossa casa. E a gente precisa estar fazendo a diferença o tempo inteiro. Porque, irmão, se você não fizer, você vai ficar depositando no outro, o outro fazer, o outro orar, o outro buscar. Irmãos, a salvação é individual. Busca você, faça você. Crie o seu momento com o Senhor Jesus. Irmãos, a gente cria momento com todo mundo. Lá no meu trabalho a gente se encontra uma vez por mês pra gente conversar na casa de alguém, tomar um café, bater um papo. Por que você não cria um momento com o Senhor Jesus? Crie uma hora na sua agenda. Se você está ocupado, marca um dia, um encontro. Todo dia, tá? Eu vou me consagrar para o Senhor Jesus. Eu vou me dar aquele dia para o Senhor Jesus. A gente dá o nosso tempo para tantas pessoas que às vezes nem é merecedora de estar conosco. Dá o seu tempo para o Senhor Jesus. Conversa com Ele. A pastora Ana até postou esses dias no Facebook justamente sobre isso. A gente acha que a oração é por muito falar, é usar palavras bonitas. Irmãos, o Senhor não espera que você seja uma pessoa eloquente para falar com Ele. Ele quer só te ouvir. Ele só precisa te ouvir porque você é filho. É porque às vezes a gente coloca o Senhor Jesus no pedestal, nos afastando. Mas não, irmãos, Ele está ali pertinho de você. Ele só quer ouvir a tua voz. Então fala com o Senhor Jesus. Apresenta as suas demandas. Porque é Ele que cuida de mim, de você. E se você está aqui hoje é porque Ele cuidou. Porque Ele zelou. E você é que nem Amós, você foi escolhido. Foi escolhido para pelejar. Então não enterre o seu talento. Peleja aquilo que o Senhor te deu. Aquilo que o Senhor mandou você fazer. E vai, porque Ele vai te capacitar. Eu assim mereço minha oportunidade em nome de Jesus.